Nós queremos, mas estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar, porque o teu falar nos dá valor e nos restaura. O teu falar transforma a vida, o teu falar anima, fortalece, muda a vida do homem. Então, Senhor, ouvimos aqui e não queremos ser ouvintes esquecidos. Estamos aqui porque sabemos que há um só Deus. Fala, Senhor, para as pessoas que ainda não são evangélicas, mas que por certo veio aqui também para ouvir uma palavra da tua parte. Assim, tendo certeza de que o Senhor está de mão estendida e ouvido inclinado para ouvir a nossa oração, abençoa mais e mais o Carlos e faz dele instrumento nesta hora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratos a Deus por essa oportunidade, ao departamento de senhoras. Bom, eu gosto de iniciar louvando. Eu sempre digo para o grupo que eu tenho o dom de ser instrumentista. Nem cada um tem que assumir o dom que tem, né? O irmão Joel aqui, o presbítero Joel, já canta que é uma bênção, mas eu sou instrumentista, eu não me engano, tá bom? Mas vamos louvar o Senhor. Quem souber, louva com a gente e com essa banda abençoada aí, com esse conjunto. O pastor disse que banda não é, que é uma parte só, então esse conjunto abençoado. Pensando que está vivo, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja contra as hostes infernais da maldade.
senhoras pela confiança. A irmã Valdelice, que eu tenho certeza que orou para a gente vencer essa crise de gripe, esses dias difíceis. A voz ainda não está 100%, mas a Bíblia diz: tudo que tem força, não, como é? Tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme a tua força. A minha hoje é 90%, viu, Edson? Ainda estou tossindo, mas eu estou aqui para dar glória a Jesus. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 24. Deus abençoe o conjunto que nos ajudou. Quem achou Mateus 24, diga amém. Amém. Quem está do lado de um amigo visitante sem Bíblia, que vai ajudar ele a ler, diga amém. Amém. Olha aí. Mateus capítulo 24 diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amada igreja, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A igreja: porquanto se levantará nação contra nação, e rei contra rei, e haverá fome, terremoto em vários lugares. mas todas essas coisas são os princípios das dores. A igreja: Então vos vão entregar, sereis atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A igreja: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muitos. e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Jesus. Podeis assentar. Ainda em Lucas capítulo 12, Lucas 12, 54 diz assim: e dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir os sinais dos tempos? Glória a Jesus. Querida igreja, eu quero pregar dentro do tempo que o Senhor nos permitir, e como Ele assim conceder. Eu digo Senhor permitir porque não precisa se falar muito para Deus nos comunicar, e eu quero em rápidas ou dentro do tempo aceitável falar sobre o tema sinais que antecedem a volta de Jesus. Só as senhoras, por favor, vamos lá. Sinais
Eu vou fazer igual o presbítero Alessandro de manhã. Eu aprendi mais forte, senhora. Tem um número bom aí, vamos lá? Só as crianças. Só os adolescentes que ainda estão com o gogó forte, de semana passada. Sinais que antecedem a volta de Jesus. Toda a amada igreja. Sinais que antecedem a volta de Jesus. Só o corpo de obreiros. Sinais que antecedem a volta de Jesus. Glória a Jesus. Enquanto a gente estiver pregando, vai conferindo o passaporte aí, para ver se está tudo certinho para o céu. Daqui para o final, vai dando uma conferida aí, para ver se está tudo certinho. Amém? Queridos e amados irmãos, amigos visitantes, convidamos até 4 pessoas para estar conosco hoje. Um disse que foi para Simões Filho, foi o Léo da barbearia. Outros me disseram que chegava depois. Esse negócio de depois, só o sangue de Jesus tem poder. Mas aprove a Deus os que vieram ouvir a palavra do Senhor. E quando a irmã Valdelice nos convidaram em nome do departamento, o Senhor colocou essa palavra em meu coração. E por coincidente, foi uma lição que a gente teve no início do ano, janeiro desse ano, 10 de janeiro, sinais que antecedem a volta de Jesus. Quando Jesus, primeira coisa, para o crente, Jesus foi o real, o de fato, o único super-homem da história, o único que venceu a lei da gravidade na história. Segundo a Bíblia, Jesus morreu, ressuscitou, passou alguns dias com seus discípulos e no final da carreira, irmão Valdir, ele foi subindo para o céu, o único, subindo, e os discípulos fitaram os olhos para cima, de maneira que ele foi encoberto pelas nuvens, e 2 anjos aparecem e fala para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu vai voltar. João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui a gente tem que ir para Minha Casa Minha Vida, né? Tem que mudar de bairro, como Regi ali, né, Regi, para a Vida Nova. Talvez tem que ir como Daiane, Deus abençoe Daiane, ali para, tá quase carioca, tem que ir para o Rio de Janeiro. Aí outro tipo de vida. Mas Jesus, e pagar caro às vezes, para viajar, para se deslocar, como o meu irmão Leonardo ali em Goiânia, Rio Verde. Mas tudo isso tem custo. E para isso aqui o único custo que tem é o sangue de Jesus derramado nas cruzes do Calvário. Queridos e amados irmãos, nós como igreja, nós como salvos em Cristo Jesus, temos um objetivo, temos um ideal. Ninguém é salvo para ficar visitando templos, ninguém é salvo em Cristo Jesus para estar simplesmente numa comunidade evangélica, ninguém é salvo para ficar sentado em bancos confortáveis, ar-condicionado maravilhoso, né? Todo mês a gente está pingando nossa parte, pingue a sua também, que para ele funcionar a gente tem que pingar a parte, né, Delícia? Hoje eu pinguei na mão da Delícia, ela tem que pingar todo mês, senão o ar não tem manutenção, né, meu irmão? Tem que ser assim, tem que vigiar no Senhor. E como salvos, amigo visitante, todo crente, se você ainda não fez, hoje é noite de fazer a seguinte pergunta para si próprio: o que eu estou fazendo na igreja? A quem eu estou servindo? E qual será o fim de todas essas coisas? E aí os discípulos se incomodam. Jesus começa dizendo:
O templo é bonito, é lindo, Senhor. O templo que Herodes construiu é uma maravilha, pode ser chamado de uma das maravilhas do mundo. Jesus disse: está vendo tudo isso aí? Vai cair por terra, porque tudo nessa terra é temporário, é provisório, é passageiro. Sua esposa, lá em cima não tem esposa não, viu? Aproveita, viu, Elis? Aproveita enquanto está aqui, porque lá em cima não, nem se casa, nem se dá em casamento, viu, seu Rodrigo? Seu Marcelo, vigia, aproveita no Senhor. Lá em cima, aqui a gente tem tudo, né? Essas coisas temporárias, mas é tudo passageiro. A Bíblia diz: aonde está o vosso coração, ali está o vosso tesouro. E aí, os discípulos se incomodam, Joyce, com aquela questão, e diz assim, faz uma pergunta: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? E agora, a gente, quando tem uma oportunidade, eu acho que eu e Alessandro e alguns irmãos, todos os obreiros, a gente se remexe, porque não é só estudar, você tem que pedir a Deus um foco para saber o que falar, como falar, e ainda pedir ao Espírito Santo: me faz lembrar essas coisas. Eu lembro, Ades, que no início, quando a gente ia no pique lendo o Apocalipse, pelo menos o Apocalipse eu li umas 20 vezes, e quando comecei alguém me dizia: Adson, não pode ler muito Apocalipse senão fica doido. Ou alguns, júbilo dos fiéis, quando a gente termina de pregar em Apocalipse, vem alguém e diz: a igreja não fique com medo. Mas Apocalipse não é mensagem de medo, é mensagem de esperança, é mensagem de convite para olhar o futuro com uma esperança em Cristo Jesus e se preparar para os dias que virão. Querida e amada igreja, Jesus, ele traça, amigo visitante, alguns sinais. Quando você está diante de um sinal de trânsito, você está lá no sinal, ninguém se ousa a passar quando o sinal está verde para os carros, porque se passar, tchau, né? Teve uma colega minha em janeiro desse ano, ali da empresa, na frente da Oi tem a pista, tem a fita, né? Eliezer deve ter sabido que ele trabalha ali, tem a fita, tem tudo. Ela inventou de passar fora, falando no telefone ainda. O ônibus veio e chocou, matou na hora. Quando foi mais tarde que eu saí, o motorista estava sentado chorando, porque ele não teve culpa, simplesmente porque não se atentou para o sinal. E Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele foi cuidadoso nessa parte. Isaías capítulo 46, Deus diz assim, através da boca do profeta Isaías, 46, versículos 9, olha o que Deus diz: e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, como se estas já fossem. Sabe o que Deus está dizendo? A única religião no mundo, irmão Omar, a única religião no mundo cujo Deus faz previsões do futuro e as previsões se cumprem literalmente, é o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Porque só o nosso Deus conhece o futuro como ninguém. E ele aí preveniu que sinais haveriam da sua vida. Eu quero com isso te dizer que quando esses sinais se tornassem evidentes, a igreja deve começar a olhar para cima vigilante e sabendo que agora está mais perto do que antes a volta daqueles para o qual estamos servindo. Crente existe para duas coisas: servir e esperar. Esperar e servir. E servir significa obedecer a palavra. Esperar significa acreditar que ele vai voltar.
o primeiro grande sinal para que Jesus retorne seria Israel voltar para habitar na sua terra. Jesus disse: está vendo este templo aí? Vai ser tudo derribado e vocês serão espalhados pela terra. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito destruiu o templo de Jerusalém. Até o ano de 135 depois, toda a cidade de Jerusalém foi destruída e o povo de Israel saiu cada um para morar em outras cidades. Aí Oséias diz assim, 3, 4, 5. Oséias diz que o Senhor espalharia o povo de Israel pelo mundo, mas chegando o tempo do fim, o Senhor iria trazer de volta. Quando Israel começasse a voltar, era tempo de começar a olhar para cima. Aí alguns escatológicos, escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Alguém tenta dar data, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Aí alguns dizem assim: Israel é o relógio de Deus, é o relógio da volta de Jesus. Olhem para Israel e perceberão se Jesus está voltando ou não. Paulo diz assim: nós fomos colocados dentro dessa videira como alheios, mas quando se cumprisse o tempo dos gentios, os judeus voltariam a congregar. Jeremias 31, 8. Naquele dia trarei de volta, vós que estáis espalhados pela terra, voltarão para me adorar na terra que eu vos dei. A partir de 1882, os russos começaram uma perseguição contra judeus. De 1882, olha o relógio de Deus, de 1882 até 1904, mais de 1 milhão de judeus que não tinha pátria para onde morar, começaram a voltar para Jerusalém e começaram a construir devagarzinho a sua cidade. Hitler tentou matar milhões de judeus e matou milhões de judeus. Só que aquele pedacinho de gente menor que o estado de São Paulo é o povo de Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra esse povo. Deixa eu te contar uma coisa. No ano de 1948, depois de toda a guerra com Hitler, milhões de judeus voltaram e ganharam um estado de Israel. Agora Deus disse: quando este povo voltar, pode olhar para cima. 1948, pode olhar para cima, porque já está perto a vinda do Filho do Homem. E aí ele diz assim, ó: acautelai-vos para que não sejais enganados. O engano seria uma marca, a segunda marca, o segundo sinal do retorno de Jesus. O engano, falsos ensinos, falsos profetas, falsas religiões. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não quero ferir a tua religião, a tua denominação. Eu não quero ferir o teu senso e a tua vontade de ser rico. Mas Deus não chamou ninguém para dizer que tem 10 carros, que tem 20 casas, que é dono de uma empresa. Não. Deus escolheu um povo santo, lavado e remido, para ser fiel e morar no céu. Deus não está preocupado se eu tenho um carro, se a minha casa é bonita, se a minha conta está gorda. Não. Deus está preocupado naqueles que perseverarem até o fim. Não se engane com a propaganda. Não se engane com a cor da chita. Deus não está preocupado se o irmão Carlos alçou o cargo de grande empresário, ou se o irmão Carlos passou toda uma vida de sofrimento, mas conseguiu chegar no céu com júbilo. Deus está preocupado com a minha e com a tua fidelidade. Amada igreja,
Eu sei, não é o tipo de mensagem para sair pulando por debaixo dos bancos, né, Wellington? Falsos profetas. Tem muita gente aí. Eu dei risada. O irmão Wellington trouxe um dia desse a irmã Jaqueline, não agora na festa, no grupo de jovens. E a irmã Jaqueline disse que ela, por não cobrar, parece que ela é a errada, porque ela não cobra, ela é uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, que lê a Bíblia do jeito que a gente lê, né? E ela tem pregado a verdade. Eu tenho me esforçado, meu pastor, como posso, para falar dessa palavra. A gente tem quem acompanha, Leal tem outros. Eu criei um canal de estudo bíblico. A Bíblia diz que naquele dia haverá fome da palavra, mas hoje está fácil, ninguém quer. Eu criei um canal chamado Examinai as Escrituras, 4 estudos sobre anjos, introdução, anjos bons, Satanás, queda, origem e também demônios, o estudo sistemático da Bíblia, dentre outros estudos. Irmão Valdir, irmãos batistas têm assistido, Universal tem acompanhado esse estudo, mas deixa eu te falar, é de graça. Aí pouca gente quer, Alessandro, porque a gente não cobra, né? A gente poderia pegar, pela misericórdia de Jesus, e tira de mim, esqueça, faça como disse João, que eu diminua. De lá para cá, a gente já teve a oportunidade de ler mais de 1000 livros. Para quê? Para tentar servir melhor. Eu já tive a oportunidade, que talvez vocês não tenham, de evangelizar pessoas que falam 8 idiomas, 5 idiomas, 4 idiomas, talvez acesso que vocês não tivessem, mas Deus tem um fim específico para todas as coisas. A gente tem dificuldade em entender que nem todo mundo é apóstolo, Adson, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo tem o dom de ensino, mas Paulo disse: cada um permaneça na vocação para a qual foste chamado. Eu nunca deixei de falar de Jesus por um emprego que passei, nesse 6º emprego que estou. Nunca deixei, já deixei patrão vermelho, já deixei homem com 3 faculdades vermelho. Um dia o homem disse: rapaz, esse negócio da Bíblia é mentira, esse negócio que passa no Universal de Cura é mentira, isso é engodo para ganhar, é falso, sei lá, Deus não está nisso. Eu disse: olha, seu fulano, o senhor tem 53 anos de idade, a Bíblia tem 3.500 anos, em quem o senhor quer que eu acredite? No Senhor da Bíblia. Aí o camarada ficou vermelho. E são outras e outras oportunidades, amém? Evangelize na sua rua com o seu testemunho de vida, mas também convide o seu amigo. Evangelize no caminho do trabalho, no ônibus. Ninguém pode acusar a igreja de Jesus. Deus está vendo o seu evangelismo. Agora, se você não evangeliza, cuidado, Deus está vendo. Cada vez que eu falei de Jesus, Deus está vendo. Cada ônibus de manhã que a gente fala de Jesus, ninguém precisa saber, Valdir. Ninguém pode acusar e jogar um peso em cima, mas a verdade precisa ser pregada. Você não pode. O Samuel Mariano diz assim: se você não leva outra pessoa para o céu, é porque você não está indo para lá. Então não tenha vergonha. A Bíblia diz: ficarão de fora os tímidos. Tímido de falar de Jesus. Dentro da igreja era Pentecostes, falava a língua, corria por debaixo do banco, dava reteté, não que reteté é um termo usado no candomblé, mas dava terra, dava tudo, pulava, corria, fazia tudo. E quando está lá fora não consegue abrir a boca, irmão Luiz, para dizer a um pecador: Jesus te ama. Alguém passa mal na empresa, não tem coragem de dizer: eu vou orar por você. Porque estamos em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Jesus disse que haveria fome em vários lugares. Segundo estudiosos, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de fome, principalmente na Guatemala, Haiti e na Bolívia. Fome, sinal dos tempos. Só que é em maior proporção. Preste atenção nesse negócio. Quando a coisa ficasse maior, era para começar a abrir o olho e perceber que ele estava dando os sinais. Então, quem é crente faz o quê? Deixa eu te contar uma coisa. A gente vai assistir os telejornais, maldade. Acompanha os noticiários, maldade.
acompanha mortes, estupros, coisas horrendas acontecendo neste mundo, maldade. E a Bíblia diz assim, nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, eles não respeitam o outro ser humano. Aí Paulo diz assim, sem respeito a pais e mães, como a Susana Ristoff e outros. O que é isso, irmão Carlos? Sinais dos tempos. Soberbos, avarentos, gananciosos. Olha o que Paulo diz: todo final de semana é farra, de sexta-feira até domingo. Você chama para ir para a igreja, não tem um tempo. Aí Paulo diz assim, mais amante dos deleites e do seu ventre, mais dado a comer o churrasco, a tomar a cerveja, a se embriagar, do que amantes de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e converteram a sabedoria de Deus em loucura de homens. Jesus disse assim, sinais, amigo visitante, olha o que Jesus disse: pestes haverão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A humanidade nunca teve tanta doença grave em um pedacinho de tempo desde que ela existe. Já existia epilepsia? Já. E outras doenças? Já. Só que de 1900 para cá, deixa eu te contar, foi peste bubônica, malária, cólera, peste negra, gripe suína, vários tipos de gripes aviária, HN1, HN2, foi o vírus do HIV na década de 80, câncer e tantas outras doenças como nunca houve na história da humanidade. O que é isso? Jesus está dizendo: acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, igreja, não é tempo de vacilar. Aí tem um texto que Jesus disse assim, irmão Leal: o que digo a todos, Marcos 13:33, vigiai. Sabe o que Jesus está dizendo, irmão Vanderlei, senhoras? O que digo para o pastor, digo para o presbítero. O que digo para o presbítero, digo para o diácono, do diácono para o auxiliar, do auxiliar para o membro, do membro para o congregado, do congregado para o visitante. Vigiai, porque o Senhor está às portas. Deixa eu te contar uma coisa. É assim mesmo, eu disse que a voz está fraca, mas o coração está bom. Viu? Aí o Senhor Jesus, aí me espanta, Camila. Jesus disse assim: haverão terremotos. Alguém podia dizer, terremoto sempre houve. Não como na nossa proporcionalidade. Quase todo mundo aqui, tirando as crianças aqui e alguns adolescentes, quase todo mundo aqui já está coroa. A gente passou por 2 séculos, século 20 e século 21. Até tu, Rafa. Século 20 e século 21. Mas deixa eu te contar uma coisa: nunca houve, Adson, início dos tempos, irmã Lícia, 2 terremotos, 1 terremoto, 3 terremotos, na escala Richard, menor do que 8.0, não significava nada, era pouquinho. Só em 1900, 18 terremotos. 1950, um terremoto que mudou a estrutura do Alasca. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu fui olhar vídeos que mostravam alguns terremotos, e os estudiosos dizem assim, que de 2000, quem aqui nasceu de 2000 para cá? Até os adolescentes agora. 2000 para cá, todo mundo velho aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. De 2000 para cá, segundo o Instituto de Pesquisa americano, diz que cerca de 200 milhões de terremotos aconteceram no mundo. 100 milhões perceptíveis e 100 milhões só eles conseguem captar. Deixa eu te falar uma coisa, mais sinal que isso, mais luz acesa do que essa. Aí ele ainda diz assim, diz que em 2011, um terremoto do Japão mudou o país de lugar, modificou o país do lugar. E aí quando há terremoto, Jesus disse: muitos desmaiarão por causa do bramido do mar. Quando há terremoto,
move também o mar. E aí você vai olhar os tsunamis que aconteceram no Japão, e a coisa foi feia. É apartamento sendo levado, casa sendo levada, e a Bíblia diz: muitos desmaiarão, porque a natureza mostrará os seus sinais e dirá que ele está voltando. Está previsto, está escrito, e eu creio. Como é que está? Olha aí para quem está do lado, só para quebrar o clima, pergunta assim: como é que está o seu passaporte? Eu vi que as senhoras, sabe que a gente gosta de falar um pouco, correu ali, mas aquele rapaz ali, deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse que o céu mostraria sinais e coisas espantosas. Vocês, ó, que tem acesso ao YouTube, bote lá, coisas espantosas no céu. Vai aparecer na Rússia, mais de meia hora, uma nuvem sendo levada assim, mais de meia hora, barulhos esquisitos e toda a população com medo. Jesus está dizendo: eu estou voltando. Estou mostrando por cima, estou mostrando pelo meio, estou mostrando por baixo, e tem mais. Ele diz assim, eu anotei aqui, ó, Mateus 24:37: como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Irmão Carlos, o que foi que aconteceu nos dias de Noé? A mente do ser humano era má, o seu pensamento era mau continuamente. Não se escandalize com Bocão, nem assisto. Não se escandalize com Marcelo Rezende. É só miséria, é só morte, é só maldade, é só atrocidade. Aí Jesus disse: como nos dias de Noé. Agora, igreja, no dia de Noé, Deus, depois de dar o aviso por 120 anos, mandou um dilúvio, e só foi salvo quem estava dentro da arca. Aleluias, aleluias. Olhe para quem está do lado e diz assim: continue na arca, não saia não. Está difícil ser crente aqui, está mais difícil lá fora. Continua dentro da arca. Agora eu preciso te dizer isso, Juliana. Jesus também disse, Lucas 17:28. Ó, atenção nisso aqui: como nos dias de Ló. Ei, você não entendeu não. Como nos dias de Ló. Sabe o que estava acontecendo no dia de Ló? Júbilo dos fiéis. Os homens estavam inflamados da sua própria sensualidade como nunca antes naquela história. Eles estavam cometendo torpeza, homem com homem, homossexualismo, e mulher com mulher, lesbianismo. Aí Jesus diz que a coisa estava tão graçante na época do fim dos tempos, como nos dias de Ló. Ele estava dando uma pista. Aí quando os anjos chegam na casa de Ló, a coisa está tão feia que eles querem pegar os anjos para fazer o que não devia. E o que é que Deus fez? Destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a Ló e a sua família foi dito: escapa-te por tua vida. Meu amigo, o homossexualismo não está graçante aí fora por acaso. Não, ele está nesse estado para cumprir essa palavra aqui, ó. Ele está nesse estado para a igreja ficar sabendo que Jesus está voltando, para a igreja anunciar que Jesus está voltando, para a igreja saber que ele está às portas. Aí João disse: filhinhos, é já a última, pelo amor de Deus. Repete comigo: é já. Se há 1900 anos atrás era já a última hora, que tipo de crente nos convencer agora? Aí a Bíblia diz: ah, irmão Carlos, mas está todo mundo pecando mesmo, está todo mundo errando mesmo. A Bíblia até diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas a Bíblia diz assim, ó: quem é sujo, continue se sujando. Quem é impuro, cometa as suas impurezas. Agora cadê o povo que vai morar no céu? Quem é santo, santifique-se mais.
Sabe por que é que o Elis fica aí com esse glória a Deus e com esse aleluia? O irmão Carlos às vezes se incomoda, dá o aleluia deles, o Elis diz obrigado, meu Jesus. Léo dá o glória dele de lá. Sabe por que é, amigo visitante? Isso é só um ensaio. A qualquer momento, há 19 anos eu estou esperando. Eu vi alguém voltar, eu vi alguém passar correndo em minha frente e passou. Mas eu continuo aqui dizendo: Maranata, Maranata. Aí irmão Carlos, Maiara, eu queria ter a voz de Maiara para cantar, eu sou toco. Mas lá em cima, Maiara, vai ser tudo no mesmo clima. Lá em cima, crianças, passa comigo aqui, crianças, só pra gente fechar. Passa comigo assim, crianças, só pra gente fechar. Vamos ensaiar para cantar lá em cima? Só as crianças. A Bíblia vai dizer que quando Cristo voltar com a igreja, subir com a igreja, alguém, os anjos de lá de dentro, Jesus veio à terra e os anjos vão se incomodar, e nós como igreja, subindo com ele, vamos dizer: abri, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Os crentes, os anjos pegam sua espada. Que negócio de Rei da Glória é esse? Se Deus está aqui, que negócio de Rei da Glória é esse? Quem é este Rei da Glória? Aí a igreja triunfante: o Senhor forte na batalha, poderoso na guerra, Ele é o Senhor. Agora deixa eu te dizer, lá em cima, não tem noite, é 24 horas, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Até você, se estiver do lado de um visitante, antes das crianças se pronunciar, até do lado de um visitante, olha para esse crente que está do seu lado aí. Mesmo se ele tiver com cara de quem já está com fome, vai comer nesse instante quando chegar em casa. Olhe para ele assim, repita as minhas palavras, por favor. Eu estou marcando um encontro contigo. E o endereço é esse: na Nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, aonde diariamente vamos adorar o Senhor. E eu vou te ajudar a chegar no céu. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça. Tem gente aí adorando. Olha o nome do camarada, o L Safadão. Tem gente aí adorando Ivete Zangalo. E pouca gente sabe que quando Ivete diz vai buscar Dalila, hein, Welles? Pouca gente sabe que Dalila é uma expressão a maconha, a droga. E pouca gente sabe e fica cantando vai buscar Dalila. Deixa eu te contar uma coisa. Mas esse povo aqui que foi escolhido, Lucas, está da glória, os dois Lucas na mesma direção, o da irmã Rosana e o outro. Crianças, lá em cima vai ser mais ou menos assim. Agora a gente fecha. Só as crianças. Santo, santo. Só para quando eu pedir. Vai, deixa embalar a coisa. Senhoras, senhores, aleluia, aleluia, aleluia. Só os obreiros e o júbilo dos fiéis. Hosana, Hosana. Só os adolescentes. Maranata, Maranata. Só de Rogério para lá. Jesus vem e eu vou. Jesus vem e eu vou. Jesus vem e eu vou. Eu estou me preparando para morar no céu. E eu quero conhecer. Não deixe Jesus por nada. Não negue a sua fé por nada. Qualquer hora dessa Jesus vem. Qualquer hora dessa Jesus vem. Qualquer hora dessa o trabalho do pastor Domênico, do pastor Aguinaldo vai acabar. Enquanto o conjunto canta, eu quero conhecer o primeiro amigo que essa noite entendeu que ainda há uma esperança para a tua vida. Jesus quer te levar para ir morar no céu.
Pastor, dá um abraço nesse crente do teu lado aí e repete para ele: eu vou te ajudar a chegar no céu, meu irmão. Essa frieza não vai me pegar, e se pegou vai sair. O Pentecoste vai voltar. Ele disse que nos últimos dias haveria unção, glória, sonho, visão, e a unção vai voltar. Nosso pastor.